O empresário Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, busca um novo advogado para tentar apresentar uma terceira proposta de delação premiada. Segundo informações divulgadas, familiares do ex-banqueiro procuraram um escritório de advocacia em Brasília para reforçar a defesa e avançar nas negociações com as autoridades. As duas propostas anteriores, a gente acompanhou por aqui, teriam sido rejeitadas, foram rejeitadas pela Polícia Federal, pela Procuradoria-Geral da República. Agora, então, a expectativa da defesa seria apresentar novos documentos e informações consideradas mais consistentes. Vorcaro já passou por mudanças na equipe jurídica outras vezes, tenta destravar o acordo de colaboração no âmbito das investigações que envolvem o escândalo Master. Juliana Moreira Leite, essa delação que ele diz agora que pretende entregar já deveria ter acontecido lá atrás. Qual versão será que vem nessa terceira cartada de Vorcaro que tenta blindar as principais autoridades, principalmente de Brasília, do Supremo Tribunal Federal, e não sabemos até que ponto ele vai também se dando bem com essa estratégia ou se prejudicando ainda mais. Olha só, o Vorcaro já foi avisado por Brasília para ele se manter em silêncio, que vão tirar ele de lá. A gente viu semana passada o Gilmar Mendes tentando tirar o pai do Vorcaro, né? Então, ele está puxando a corda, esticando a corda. Ao mesmo tempo, o André Mendonça está fazendo uma briga de cabo aí com Brasília e com alguns membros do STF. Está ridículo isso, troca de advogado o tempo inteiro. Ele, semana passada, ou retrasada, apresentou uma delação para o André Mendonça, na qual ele falou assim, eu vou poupar os juízes do STF. Né? O André Mendonça falou isso e ele não aceitou. Então, a gente está vendo um jogo, sabe, sendo jogado, tanto pelo Daniel Vorcaro quanto por Brasília. Eu só quero saber se o André Mendonça vai encarar isso, porque é ele contra o exército de Brancaleone, e se Vorcaro vai aguentar. Que Brasília está trabalhando de noite para soltar Vorcaro, eu não tenho dúvidas, mas que André Mendonça vem fazendo, pelo menos até agora, o correto, eu também não tenho dúvidas. Eu acho que vai ser a mesma coisa toda vez Vorcaro vem com aquela delação. O que o Vorcaro tem feito? Ele não delata nada. É assim, o que sai na mídia, o que é vazado, ele vai e escreve na delação. É verdade, contratei fulano de tal, mas foi legítimo. É verdade, contratei não sei o quê, mas foi legítimo. Ele só repete o que diz e fala que todas essas relações pornográficas dele com os políticos do Brasil são legítimas e que a gente sabe que não é. Eu não levo fé nessa terceira delação do Vorcaro também, não. E você, Paulo Camacho, estamos esperando para ver, né? A Polícia Federal vem fazendo um trabalho bastante esforçado com relação a essas investigações, principalmente decupando ali, levantando as informações de aparelhos celulares de Daniel Vorcaro, seriam pelo menos 7, dentre outros aparelhos eletrônicos, como computadores. Fato é que Daniel não pode trazer apenas o que a polícia já sabe, o que já foi divulgado para a população. É preciso que ele traga novidades para que seja válida essa delação, que ela traga os benefícios que uma delação promete para o suspeito, né? E acrescenta um ponto bastante importante nessa discussão, a mudança no comando da segunda turma do Supremo Tribunal Federal pode dificultar a estratégia de defesa de Daniel Vorcaro. A partir agora de agosto, o ministro Luiz Fux assume a presidência do colegiado no lugar de Gilmar Mendes, passando a ter influência sobre a pauta de julgamentos. Nos bastidores, a avaliação é de que essa troca fortaleça o relator do caso, ministro André Mendonça, se destacando muito à frente desse assunto também, já que Fux tem acompanhado seus entendimentos nas decisões relacionadas às investigações. Gilmar Mendes, por sua vez, vinha adotando posições divergentes em temas como prisões preventivas, medidas cautelares. A Julie citou aqui, na semana passada, ele chegou a votar a favor da liberação, né, de prisão domiciliar para o Henrique Vorcaro, pai de Daniel, para o primo de Vorcaro também. Apesar de a composição dessa segunda turma permanecer a mesma, essa troca na presidência, o que você acha, acredita, pode sim influenciar o ritmo, a condução dos julgamentos futuros envolvendo o escândalo Master? Olha, eu concordo com a Julie no sentido que realmente devem ter falado para ele que segurar a onda aí, que possivelmente ele vai sair da cadeia em breve.
Mas a coisa pode não estar tão fácil assim, porque se fosse, ele não estaria tentando uma terceira delação. E veja, diante dos vazamentos que nós tivemos, né? Não dos vazamentos, né? O André Mendonça, ele liberou as informações, né? Inclusive teve a busca e apreensão semana passada na casa do Jacques Wagner, ou seja, as coisas estão andando sem a anuência, né, sem a ajuda de Daniel Vorcaro. Esse é o problema dele. E eu acho que está começando a bater o desespero, porque ele está vendo que as coisas estão andando, que a Polícia Federal está conseguindo tirar as informações importantes dos celulares dele, de todos os 8 celulares que ele tem ali, sem a ajuda dele. Ou seja, ele vai ter que colocar uma informação muito pertinente. Uma coisa que realmente está fora de todos aqueles celulares, uma informação que realmente está escondida, que ninguém poderia saber. Agora, se ele tem essa informação, já é outra história. Se ele tem o que entregar, já é outra história. Vamos ver se vai conseguir. E sobre a Polícia Federal, eu gostaria de destacar, Adriana, que semana passada, o presidente Lula, no dia seguinte da busca e apreensão na casa de Jacques Wagner, que é o líder do governo no Senado, seu braço direito ali, gente. Braço direito do Lula no Senado. No dia seguinte, sabe o que o Lula fez, Adri? Ele esvaziou, ele convocou de volta os delegados de diversas instituições, incluindo a do STF. Ou seja, com essa manobra, ele esvaziou a investigação tanto do INSS quanto do Banco Master. Só que aí, olha o que aconteceu, só que aí nessa neura, né, nessa vontade aí de fazer essa ação, ele acabou esvaziando também ali o gabinete de Alexandre de Moraes, teria tirado ali o Fábio Shor, ou seja, ele foi obrigado a voltar atrás porque tinha atingido justamente ali o Alexandre de Moraes, né? Alexandre de Moraes, que tem aquele inquérito das fake news, que coloca lá o pessoal de direita, que consegue perseguir todo mundo em ano eleitoral, ou seja, não podia esvaziar. Então, ele voltou atrás, obrigatoriamente, e acabou favorecendo de novo o André Mendonça. Ou seja, ele nem esconde, Adriana, nem escondeu. No dia seguinte da operação, esvaziou. Ou seja, o André Mendonça está avançando. O André Mendonça está fazendo alguma coisa muito correta para ele ter feito isso. Daqui a pouquinho a gente traz as atualizações com relação a Jacques Wagner também e o escândalo Master. Marina Helena, terceira delação, Polícia Federal, Mendonça, PGR, já não estariam se cansando, ficando bravos, sendo subestimados dessa forma por esses importantes documentos de Daniel Vorcaro, aguardando que ele entregue realmente fatores importantes, já que trocariam por uma diminuição de pena do próprio suspeito. Qual sua expectativa daqui para frente? Chegaremos a um limite dessas delações ou realmente Vorcaro vai entregar uma novidade? Será que a defesa e Vorcaro estão usando uma estratégia para ir ganhando tempo? Quem sabe aguardar as eleições, ver se muda o cenário, se o cenário permanece o mesmo? A questão é que, sem delação, ele vai voltar para a Papuda, né? Eu imagino que ele não deva estar muito contente com essa possibilidade. Agora, o que ele fez até agora foi uma verdadeira palhaçada. As delações, mais uma vez, né, foram negadas porque não continham nenhuma novidade. Pelo contrário, exatamente ele está tentando proteger aparentemente essas figuras que têm aparecido, que a gente está vendo aí, né? Os ministros do Supremo Tribunal Federal, você vê ali tanto várias figuras importantes do Congresso Nacional e agora também que isso aí atingiu em cheio a esquerda, né? Estava demorando para atingir o PT, aliás, a gente já falava de como nasceu o Banco Master, de toda a ligação com o PT da Bahia, mas agora a coisa está feia, inclusive a gente viu aí que, bem ou mal, teve uma reunião articulada, né, pelo PT ali da Bahia, em que estava Rui Costa, em que estava Guido Mantega, em que estava Galípolo, em que o Lula estava presente e deu um conselho para Vorcaro não vender o seu banco. Então, não vender para o BTG na época, que tinha aquela proposta de R$1, ele disse para não fazer isso. Depois a gente descobriu que, na verdade, não valia R$1, né, valia menos 50 bilhões, que é o que a gente está vendo agora do tamanho
tamanho do rombo. E, ao que tudo indica, o Jacques Wagner tentou também ajudar ali na venda do banco para o BRB. Então, tem outras delações acontecendo em paralelo, inclusive do ex-presidente do BRB, que é uma outra delação importante. Nós temos também o cunhado, né, o Zettel também, que também está trabalhando numa delação. Vamos lembrar que agora, quando atinge o PT da Bahia, o cerco vai se fechar também em torno de Augusto Lima. Então, Augusto Lima, que chegou a ser preso, né, depois foi solto, mas está de tornozeleira, mas agora, com essa busca e apreensão, também não sabemos o que contém ali, né, nos seus celulares, nos computadores apreendidos. Tem todos os celulares do Vorcaro. O fato é que a gente já tem muita prova. Essa que é a realidade. Então, só faz sentido mesmo ter uma delação se ele trouxer novidades do tipo, olha, fechei aqui esse contrato porque eu queria um favor, que é o que está aqui provado nas mensagens e coisas do gênero. Então, vamos ver até onde que isso vai sair. Até agora, ao que tudo indica mesmo, o Vorcaro tentado ganhar tempo. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.